Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Mais uma batalha ganha. Esta foi dura, amados. Esta fez-me passar 2 dias ou 3 mesmo. Ainda estou. Mas tenho que continuar, amados. Tenho que continuar. Enquanto houver vida, há esperança. Enquanto o Senhor não vem, muita gente se pode salvar. Basta ter fé. Mas está tudo escrito, amados. Infelizmente sabem que a ganância, a soberba, o orgulhoso, o vaidoso, etc., muito dificilmente vão se arrepender dos seus erros. Mas eles estão sempre a fisgar o próximo ataque. Mal eles sabem que é contra eles mesmos e contra a sua família. Ninguém faz mal senão a eles próprios. Agora, nos livros a abrirem, quando tiverem que acordar, é que vão saber que ninguém faz mal senão a ele próprio. E quem ajuda a fazer mal ou se aproveita do mal, amados, mais valia essa gente não ter nascido. Acreditem, as pessoas quando não se sabem arrepender, pedir desculpa por seus erros e tentar remediá-los, quando não têm essa dignidade, não tem nenhuma. Não tem nenhuma dignidade. Há pessoas aí que são morada de espíritos imundos, é o que elas são, morada de espíritos imundos. E por onde elas passam, se as pessoas que estão ao lado não estão bem fortes na fé, oh amados, pode limpar qualquer um. Amados. É preciso ter poder para meter pessoas dentro de nossa casa ou acompanhar com pessoas, tentar ajudá-las, tentar coisa. Mas nem elas sabem o que elas carregam. Mas como dizia o velho ditado, o velhinho, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. E é assim, minhas amadas, meus amados, eu ainda estou muito constipado, muito gripado, ainda tenho aqui o nariz, estou a suar por todos os lados agora. Vá lá que já não tenho aqueles arrepios de frio fortes, vá lá. Amados, mas o que interessa? Vamos ao que interessa, que não há tempo a perder. E eu tenho que começar a ler este livro sobre o Apocalipse, todo sobre o Apocalipse, por isso é que tem que ser lido. E é assim, eu já fiz uma introdução no vídeo anterior ao outro, não sei, já fiz a introdução, mas eu vou começar outra vez. Pronto, já sabem qual é o livro. Depois aqui começa. Vi um anjo que descia do céu, trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Agarrou o dragão, a serpente antiga, que também se chama Diabo ou Satanás, prendeu-o por 1000 anos e lançou-o no abismo, que depois fechou e selou, para que ele não mais enganasse as nações. Apocalipse 20, 1-3. Vamos lá começar. Então vou ler outra vez. Isto aqui não vale a pena. É os terceiros versículos para o capítulo do versículo de Mateus. Né? Grelha de leitura das citações bíblicas. Se puderem adquirir estes livros, amados, principalmente teólogos, e que acho que é uma fonte de informação muito rica aqui. Ora bem, vamos lá. Apresentação. O livro do Apocalipse, o último
de toda a Bíblia, é talvez o texto bíblico que mais discussão tem levado ao longo dos tempos, tanto nas igrejas cristãs como fora delas. Não estamos perante uma narrativa histórica, à semelhança dos evangelhos ou dos profetas. Não são cartas, como as cartas de Paulo, nem poesia como os Salmos ou o Cântico dos Cânticos. Estamos diante de uma narrativa apocalíptica que só tem paralelo a nível literário, com o livro de Daniel e outras obras apocalípticas judaicas intestamentárias. E agora vou ler aqui o que é que diz aqui, intestamentário. Se consigo ler, que são letras muito pequeninas. Intestamentários, literatura ou doutrinas do judaísmo, drátulas, o que é isto? Ou datadas de entre os séculos 11 a.C. e 11 depois de Cristo, o que não pertencendo, é difícil de ler, é muito pequenino, aos cânones do Antigo Testamento e Novo Testamento. São importantes para a compreensão da Bíblia. O exemplo mais importante é o de Qumrã e da literatura apocalíptica. Pronto, isto é só para dizer que estava aqui. Agora, os intérpretes judaicas intertestamentárias, já sabem que é, que nos podem ajudar na compreensão do respectivo género literário. A palavra Apocalipse significa revelação sobre a realidade a acontecer em tempos próximos e futuros. Como muito bem anuncia a introdução do livro, Revelação de Jesus Cristo, Deus encarregou de manifestar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e que ele comunicou pelo anjo e enviou ao seu servo João 1:1. Neste simples enunciado aparecem 4 protagonistas: Deus, Jesus Cristo, o anjo e João. Não é Deus quem fala diretamente a João, ao contrário do Antigo Testamento. Quando Deus fala diretamente a Moisés ou aos profetas, mas revela por Jesus Cristo que, por sua vez, revela pelo anjo ao seu servo João. Mais ainda, o versículo da palavra reveladora encerra uma literatura prenhe de símbolos, signos, imagens, selos, trompetas, taças, cordeiro, dragão, besta, prostituta, Babilónia e o número 666, que só se compreendem se forem devidamente descodificadas. E é nesta descodificação que reside a grandeza e a dificuldade do livro e da sua mensagem. Por tudo isto, o livro do Apocalipse termina apresentando, nos últimos 2 capítulos, 21 e 22, a utopia, ao mesmo tempo histórica e transcendente, dos novos céus e nova terra, 21:1. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido, e o mar já não existia. Mas, antes que tudo isto aconteça, há o drama, tragédia, histórico da humanidade dos crentes cristãos, seguidores do Cordeiro, perseguidos pelo dragão. O Cordeiro vence o dragão de modo a que os cristãos possam realizar na terra um reinado de paz durante 1000 anos. 20:1-10.
Mas ainda não é o fim. No termo dos 2000 anos, o dragão é solto e combate novamente o cordeiro e os seus seguidores. Só depois é que acontecem as bodas do cordeiro com a noiva, cristãos, e com as bodas, os novos céus e a nova terra. O happy end chegou, finalmente. Acabou o reinado dos maus contra os bons. Venceram os bons, por obra e graça do Cordeiro de Deus. Bem à maneira de qualquer conto, drama, tragédia. Entre o bom e o mau, ou melhor, entre o bem e o mal, mesmo assim, o epílogo do livro 22, de 6 a 21, deixa-nos na refrega da história, suspirando pela vinda de Jesus. Voltamos à introdução 22:6. O Senhor Deus, que inspira os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos o que brevemente vai acontecer. Quando tudo parecia terminado, com as bodas do cordeiro e a noiva, eis que ainda não é chegado o fim. Jesus repete em 22:7 e 12: Eis que eu venho em breve para recompensar e retribuir a cada um conforme as suas obras. Subsistem os cães, feiticeiros, luxuriosos, assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a fraude. 22:15. Não admira então que os cristãos continuem com a súplica Amém. Vem, Senhor Jesus. 22:20. Livro estranho. Pelo menos foi assim que ele entrou na história da Igreja. De facto, o Apocalipse tornou-se ao longo destes 2000 anos um livro estranho, sobretudo por causa do célebre milenarismo do capítulo 20 e do drama histórico entre o cordeiro, o dragão e as bestas. A imagética simbólica do Apocalipse tem servido para interpretar a insatisfação religiosa, política e económica de muitos autores, pensadores, místicos, artistas, cineastas. Quem é que não viu já algum dos filmes sobre o Apocalipse? Quem é que não ouviu falar do número da besta, 666, como referência do Papa? Aqui atribuí neste livro o 666, o número da besta, ao Papa. Portanto, amados, se é o Papa é o próprio diabo. Não é o representante, é ele próprio. Também não me admirava o que ele fez no passado, quantos mandou para a forca, não admirava nada. É outro Hitler, em escala pequena. Trabalha tudo para os mesmos, jesuítas. São todos jesuítas. Estudaram todos nos jesuítas. Estão todos mentalidade jesuíta. Só se ingra na vida quem for jesuíta. Só tem acesso a certas portas do guito quem for jesuíta ou for testa de ferro dos jesuítas. E é assim, vamos continuar. Quem é que não ouviu falar do número da besta, 666, como referência ao Papa, a Hitler, a Stalin ou a bomba atômica? Sei lá, bomba atômica também é. Muitos
fundamentalistas cristãos, mormente evangélicos, nos séculos XIV e XX, interpretaram este livro como uma profecia a descodificar em cálculos precisos sobre o tempo exato do fim do mundo, da segunda vinda de Cristo, do fim da Igreja Católica Romana. Do fim da Igreja Católica Romana. A Terra nunca vê o que vai ver. Acreditem. Ai dos desgraçados que alimentam quem destruiu a lei do Pai. Jesus avisou, fugei enquanto tens tempo, que quando o Pai entrar em ação... E é assim, segunda vinda de Cristo, do fim da Igreja Católica Romana, do regime nazi, do regime comunista, etc. Imaginei. Isto é tudo comparado a quem criou o Hitler, a Igreja Católica, o Papa. Os outros, quem é que está por trás de tudo sempre? O Papa, Igreja Católica, jesuítas, comunista, etc. Ainda hoje assim acontece com as testemunhas de Jeová, adventistas do sétimo dia e neopentecostais e muitos outros. Agora vamos ver. Neopentecostais designa a corrente cristã evangélica de tradição protestante que deu origem a um movimento revivalista e espiritual, cuja crença assenta na presença do Espírito Santo na vida dos crentes através de sinais, dons diversos como euras, milagres ou curas, milagres, falar línguas estrangeiras e visões, etc. E depois depois tem aqui, e muitos outros. Nos outros tenho um bom trabalho para compreender a pregação apocalíptica dos evangelistas americanos como retórica religiosa e política. É o Stephen de O'Leary. Stephen D. O'Leary. Arguing de Apocalipse. Acho que é isso. Arguing de Apocalipse. A Theory of Millennial Rhetoric. Oxford University Press, New York, Oxford, 1994. O autor estuda as práticas da retórica usadas, sobretudo, pelos evangélicos Hal Lindsley, Jerry Falwell, Jimmy Swaggart, que influenciaram e continuam a influenciar milhões de crentes evangélicos americanos, incluindo muitos políticos, sobretudo Ronald Reagan. O mesmo poderiam dizer do atual presidente J. Bush. O Apocalipse é visto a partir das realidades anunciadas nas respectivas visões com vista ao fim do mundo. A política americana e russa do tempo de comunismo, juntamente com a política papal do catolicismo romano e com a política de Israel. Mas vou ter que arranjar um pano, está calor. Agora estou com calor. Apresentamos o exemplo do bispo Edir Macedo. Ei lá, este livro já tem aqui o Edir Macedo. Pois, tempo do Bush. Aqui fala atual presidente Bush, quer dizer que foi escrito no tempo do Bush. Apresentamos o exemplo do bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, na sua obra Estudo do Apocalipse, 2 volumes.
Não temos qualquer intenção de julgar as pessoas que aderem a esta igreja ou a qualquer outra, mas apenas apresentar a hermenêutica bíblica aplicada ao Apocalipse por este autor que reputamos totalmente arbitrária. As citações são em português brasileiro do autor. Sobre a carta à Igreja de Esmirna 2:8-11 escreve: essa mesma história tem-se repetido através dos séculos, não mais por parte de imperadores políticos, mas religiosos, todas as vezes em que o cristianismo evangélico avança na Europa. Imediatamente surgia um plano diabólico por parte da Igreja de Roma, a fim de impedi-lo pela força, violência e crueldade. Depois tem mais três. Eu depois vou ler aqui o resto, porque daqui passa para aqui em baixo, que é estas letras. Violência e crueldade. Vamos lá ver. Volume 1, página 63 do... A política americana e russa do tempo do comunismo, juntamente com a política papal do catolicismo romano e com a política de Israel, fornecem a matéria-prima para estes evangelistas. As suas obras vendem-se aos milhões, sobretudo as de Al Lindsley, de 1980. Versos, deve ter mais. Countdown to Armageddon, 1981. The Rapture, 1983. The Road to Holocaust, 1989. There's a New World Coming, 1973. Al Lindsley e C. Carson. Satan is Alive and Well on Planet Earth, 1974. Al Lindsley e Chuck Missler. The Magog Factor, 1992. Depois tem segunda edição Geográfica Universal, 1997 e 99. 3. Volume 1, página 63. E Biden, página 75, e Biden, página 108, o pregador do Evangelho que o autor refere a ele mesmo. 6. E Biden, página 125. Pronto. E agora vamos continuar. Sobre a carta da Igreja de Pérgamo 2:12-17 escreve: o Senhor Jesus reconhece que a Igreja de Pérgamo estava cercada pelo perigo, pois estava localizada na área do trono de Satanás. É curioso que a história registra algo semelhante em nossos dias, da mesma forma que em Pérgamo havia um altar de 300 metros de altura em honra a Zeus. Em cada grande cidade deste mundo há gigantescas imagens de santos católicos. Idolatria grossa. Onde ele estiver, vai cair. Vai tudo até lá ao fundo. Padre Cícero. No Ceará, Aparecida do Norte. Em São Paulo, Cristo Redentor. No Rio de Janeiro, Fátima em Portugal. Guadalupe no México, enfim. Em cada cidade ou capital há sempre uma imagem católica determinando um trono. Sobre as cartas da Igreja de Sardes 3:16, escreve: os jesuítas são treinados para combater tudo e todos que não são de acordo com a Igreja Católica. Perceberam?
E se for preciso, vai jornalistas, vai tudo. Os jesuítas são treinados para combater tudo e todos que não estão de acordo com a Igreja Católica. É de Deus, a Igreja Católica. Será mesmo? Representa Deus verdadeiro, o Pai de Cristo. Representa Satanás, porque está aqui. Mas vamos continuar. É uma de suas técnicas para desmoralizar publicamente um determinado homem de Deus, pregador do Evangelho, é criar uma mentira em relação a ele. E usam a mídia para acusar continuamente aquele servo de Deus até que a mentira em relação a ele venha a tornar-se verdadeira na opinião pública. Exatamente o que me está a acontecer a mim, amados. A calúnia está a ser tão coisa, estão a haver pessoas que infelizmente estão a ser usadas, não sei se essas pessoas pertencem a alguma rede de prostituição, gerida até por polícias, né? Rede de pedofilia, com polícias, outras novas tendências que é de casais, trocar casais, envolve polícias. Portanto, amados, acordei depressa e reparei o que é que lhes vai acontecer a todos se eles não começam a correr atrás da verdade. A desver ladrões, até aqueles que se riem com eles e aqueles que aproveitam do fruto do roubo. Esses têm uma surpresa, vão ter todos uma surpresa. Porque é que está escrito o que está no fim dos tempos? Imaginem a surpresa, que a Terra nunca viu nem mais vai ver. E é assim, Deus, até que a mentira em relação a ele venha a tornar-se verdadeira na opinião pública. E quem é que faz isto? A própria Igreja. E os da própria Igreja. Ou das seitas da Igreja. Maçonarias, tudo. Está tudo ligado ao Vaticano. Tudo. Tudo ligado ao Vaticano. Vão lá todos beijar a mão ao diabo. Sobre a carta da Igreja de Filadélfia, 3 de 7 a 13, escreve: Ora, os que hoje pertencem à sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são os tais nazis que apoderaram-se das identidades quando começaram a ser perseguidos e agora estão a perseguir os verdadeiros judeus para não ser detectados, não queira máscara, não queira ficha. Mas os jesuítas estão por trás, protegem-nos. Ora, os que hoje pertencem à sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, também professam a fé cristã, mas mentem, pois o Deus deles é o dinheiro e a posição social destacada. Vendem-se por riqueza e poder. Muitos são membros efetivos de congregações evangélicas e fazem a questão de ter os seus nomes escritos em placas de bronze, idolatria, para fachadas de igrejas, só por ter ali o nome, a vaidade. Jesus, coitados dos filhos, dos netos, essa gente não tem mesmo amor, eles não amam a ninguém, amam a vaidade que têm, o orgulho, o ego. Eles amam o seu ego. Mas sou eu que sou tolinho, não ligas ao que eu digo. Muitos são membros efetivos de congregações evangélicas e fazem questão de ter os seus nomes escritos nas placas de bronze, nas fachadas das igrejas, construída para a glória de Deus pelo pastor fulano de tal. Em outras palavras,
é para a glória de Deus e deles também, mas de convertidos só têm o nome. E são esses irmãos que mais têm tido inveja da verdadeira obra de Deus, claro. E o pior de tudo, como o Judas desse tempo final, eles têm-se associado à Babilónia, Igreja Católica, entre parênteses. Babilónia aqui refere-se à Igreja Católica também, através do ecumenismo e criado grandes dificuldades para o progresso do Evangelho em todo o mundo. Na Biden P, página 125. Sobre a carta à Igreja de Laodiceia 3, 14, 22, escreve: a Igreja do Senhor nestes últimos dias, de um modo geral, é a Igreja de ostentação material, mas de desgraça espiritual. Desgraça espiritual. Ela é poderosa política e economicamente, porém pobre, miserável, cega e nua espiritualmente. A nuvem de doutrinas satânicas que ela tem abraçado e anunciado mostra claramente a sua condição de calamidade. Cair pelo poder de Deus e predestinação têm sido um engodo do diabo para a semente pentecostal, assim como também o ecumenismo, que procura amarrar através de uma aliança todas as religiões. Montado no cavalo branco, o anticristo tem saído pelo mundo apregoando a união entre todas as religiões. E juntando tudo isso numa aliança evangélica, tem-se então um plano ardilosamente arquitetado pelos jesuítas numa tentativa de destruir totalmente a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja verdadeira. Assim tem sido a Igreja nesses últimos dias, compromissada com as trevas em nome da paz universal. No segundo volume, a propósito do primeiro cavalo e respectivo cavaleiro, com um arco e uma coroa, que saiu vencendo para vencer, Apocalipse 6.2, e o autor pergunta: quem é, afinal de contas, o cavaleiro montado no cavalo branco que saiu vencendo e para vencer? Depois de ter concluído que se trata do anticristo, identifica esse anticristo com o Papa pelas razões seguintes. Já vamos ouvir. O Papa é o anticristo porque procura imitar o Senhor Jesus Cristo com uma mensagem de paz para o mundo. E isso justifica o cavaleiro do cavalo branco, pois a cor branca sugere a paz. Quando o Papa aparece em público ou em visita a um país, normalmente as suas vestes são brancas, a coroa ou o chapelão é branco e carrega um cajado na mão, simbolizando o arco do cavaleiro com o cavalo branco. Segundo os estudiosos, tudo isto não passa de farsa, pois enquanto o Papa se faz passar por mensageiro da paz, os seus subordinados jesuítas e dominicanos, auxiliados pelas inúmeras irmandades e organizações católicas, tais como Opus Dei, Illuminati, os Iluminados, a máfia, maçonaria e outras mais, planeiam e executam revoluções, guerras, assassínios,
de presidentes e de toda a sorte de derramamento de sangue inocente. O que a maior das pessoas desconhece, o que a maioria das pessoas desconhece, é que Roma cria estas organizações, mas também aquelas que as combatem. E, já repararam? Eles criam estas organizações e criam as que as combatem. Eles têm o poder total na mão. Portanto, eles ou lhes obedecem ou eles também criam as que a combatem. Se não obedecer, mandam combatê-los. Só Jesus Cristo é que nos pode valer a todos na terra. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os seus exércitos. Estava a Deus querer que isto era mais simples, mas tem mais sabor assim. Lumina. Ora bem, vamos lá ver outra vez este versículo. Segundo os estudiosos, tudo isso não passa de farsa, pois enquanto o Papa se faz passar por mensageiro da paz, os seus subordinados jesuítas e dominicanos, auxiliados pelas inúmeras irmandades e organizações católicas, tais como Opus Dei, Illuminati, os Iluminados, Máfia, maçonaria e outras mais, planeiam e executam revoluções, guerras, assassinos de presidentes e toda a sorte de derramamento de sangue inocente, abortos e tudo. O que a maioria das pessoas desconhece é que Roma cria estas organizações, mas também aquelas que as combatem. É um grande jogo. No livro The Secret History of the Jesuits. No livro, veja lá, até está escrito no livro isto tudo. No livro The Secret History of the Jesuits. A história secreta dos jesuítas. A história secreta dos jesuítas, Edmond de Paris narra com detalhes como os jesuítas planejaram e executaram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como eles fizeram nascer o comunismo, o fascismo e o nazismo, e apresenta também a ajuda deles à Gestapo, além das cruzadas financiadas pela Igreja Romana a fim de dizimar os povos judeus e árabes da Terra Santa, com o objetivo de tomar posse de Jerusalém e transferir o Vaticano para lá. Olha, essa não sabia eu. Eles querem transferir o Vaticano para Jerusalém. Eu não sabia dessa. Depois tem aqui, olha, e Biden, volume 2, 43.9, Eden, páginas 45 e 46. Deste livro confirma isto. O Vaticano quer se passar para lá. Já viram quem é que está por trás disto tudo, destas guerras de Israel, tudo? Então, a maior defesa do mundo ia deixar aquela coisa acontecer, amados. Por causa das terras de cultivo, amados. Já viram a zona que foi atacada? Os kibbutz, lá subsistência, cultivo, produção de alimento. Amados, só quem estiver mesmo a dormir é que não vê as armadilhas que estão a ser montadas para a humanidade, para os filhos e filhas de Deus. Que eles não são muito, a maior parte deles é de filhos e filhas do diabo. E agora, entretanto, o autor, 39. Entretanto, o autor, para melhor compreender o texto do Apocalipse, insere o de Paulo na 1 Tessalonicenses 5, 1 a 3, que passa a explicar. O apóstolo está se referindo aos dias que precederão à vinda do Senhor, Jesus Cristo. Nestes últimos dias, a Igreja Católica tem pregado o ecumenismo por toda a terra,
O ecumenismo é um movimento que pretende congregar várias religiões sob a autoridade máxima do Papa. Aquelas que não estiverem de acordo com ele serão identificadas e imediatamente rotuladas como seitas. Afinal, não são só os indivíduos que são rotulados. Já viram que eles rotulam o que for preciso? Já viram como é que eles agem? Os filhos e filhas do diabo, as maçonarias, as máfias. Rotulam os justos e começam a pôr os chegas-reixas por toda a parte, a rotulá-los para se tornar verdade a mentira. Mas eu agora vou dizer uma coisa para os filhos do diabo e filhas. Deus é que mandou, é que vos criou. Deus é que vos criou, Deus é que vos utiliza, permite-vos viver, utiliza-vos para o que quer e bem lhe entenderem, e vós e desobedecer a tudo até o fim, e a seguir ter o que está escrito. E pouca letra, acabou-se a letra. E agora dizer-me uma coisa, a quem é que vós pertenceis? Todos. Demónios, diabo, tudo. Estão todos debaixo de que jugo? Do seu Deus? Ou não? Porque é que Jesus disse, fugei dela, povo meu? Porque é que acham que lhes vão... Quem conspurcar a lei de Deus? O que é que está escrito? Quem é que sentar ou tirar uma palavra, um til da palavra da verdade? O que vai acontecer? Eles não tiraram um til, uma vírgula, nem acrescentaram. Eles tiraram o que Deus escreveu. Eles tiraram a marca de Deus e puseram a deles. Está escrito nas coisas da Igreja Católica. Vamos lá ver se a marca deles não é o domingo, dia de descanso. E é assim, vamos continuar. Que é para eu não... Sabem, é que às vezes Deus quando começa a mostrar... Ai, falta pouco. Mas tudo pertence a Deus. E Deus dá o destino que quer. Se quiser, destrói tudo. Amém. Entretanto, o autor, para melhorar e compreender o texto do Apocalipse, insere o de Paulo na 1 Tessalonicenses 5:1-3, que passa a explicar. O apóstolo está se referindo aos dias que procederão à vinda do Senhor Jesus Cristo. Nestes últimos dias, a Igreja Católica tem pregado o ecumenismo por toda a terra. O ecumenismo é um movimento que pretende congregar várias religiões sob a autoridade máxima do Papa. Se ele não é o anticristo, quem é? Se ele quer pôr tudo sob o seu jugo, ele quer dominar o mundo. Ele já governa o mundo, amados. Ou não? Não é o Vaticano que governa o mundo? Quem é? Eles falam todos cheios de tusa e quando ganham as eleições vão para presidentes, vão todos a tusa, vão todos lá beijar a mão ao diabo. O ecumenismo é um movimento de entregar. Já está, já fizeram, já uniram as religiões, parece. Já fizeram os templos, já está tudo. Mas isto está mas é que a dormir, não podeis dormir, que isto já está muito avançado. Cobrir sobre a terra, Papa. Aquelas que não estiverem de acordo com ele serão identificadas, serão imediatamente rotuladas como seitas, né? Portanto, o plano da Igreja Romana para esse final de século e início do próximo milénio é sacrificar os verdadeiros cristãos,
ou seja, aqueles que se opuserem à autoridade papal. Contudo, Deus não vai permitir o sofrimento dos seus filhos, pois antes de o Anticristo se manifestar, a Igreja do Senhor Jesus Cristo será arrebatada. Roma está trabalhando há muitos anos num projeto chamado de a Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial, ou Nova Era, em que todos os seres humanos serão obrigados a se submeter a um único governo mundial que está sendo criado com a finalidade de preparar a chegada do Anticristo. A prova disso é a organização dos países em blocos. Por enquanto, existem 8 blocos, mas o número apocalíptico é 10. E é o caso, por exemplo, da União Europeia, que nada mais é do que um sinal apolítico. Um sinal apolítico. Apocalíptico. Depois, a sua unidade vai exigir também um governo de união, o que significa que a Europa acabará se transformando num único país. A Europa vai se tornar num único país. Esse é justamente o desejo do Vaticano. Esse é o desejo do Vaticano. A Igreja Católica sempre foi dona da situação. Enquanto o sistema de governo do mundo era monárquico, pois dominando os reis, dominava também os seus respectivos reinos. Vale a pena lembrar que Hitler foi criado pelo sistema católico a fim de realizar na Europa, pela força da guerra, aquilo que justamente hoje se realiza pela força da paz. A Igreja Romana de Roma descobriu que é melhor usar as armas da paz para retomar o seu império mundial. Por isso, o Papa fala tanto em paz e em união das religiões. Que interessante que isto está a ficar. E é comunismo. Para tentar neutralizar a democracia, os jesuítas criaram e financiaram o comunismo. Os jesuítas criaram e financiaram o comunismo. Faz tudo parte do teatro de Satanás. Controlado. Os jesuítas criaram e financiaram o comunismo, pois este seria um sistema totalitarista, portanto fácil de ser controlado. Eles querem o controle, já tem. 9. E Biden, páginas 45 e 46. No livro de Biden, nas páginas 45, reforça esta informação. Segundo, quando o Anticristo vier sobre o cavalo branco, prometendo paz e até convencendo o mundo dessa falsa paz, a humanidade vai acreditar que a era de ouro da paz e a era nova chegou. E quando o mundo estiver desarmado da fé em Deus, eis que o enganador desfechará a sua fúria contra as nações que de nada suspeitam, mergulhando assim o mundo da Terceira Grande Guerra Mundial. É a abertura do segundo selo, o cavalo vermelho. É o que está prestes a acontecer, amados. Aqui, em relação aos selos, pronto, não sei, mas aqui, ora bem, isto já foi escrito muito atrás.
Isto já aconteceu. Há coisas que aqui diz que já aconteceram, outras ainda vão acontecer. Porque este livro foi escrito na altura do Bush, que aqui diz o atual presidente Bush, quer dizer que o Bush era presidente quando foi escrito. Podemos agora vamos lá ler outra vez. Quando o anticristo vier sobre o cavalo branco, prometendo paz e até convencendo o mundo dessa falsa paz, a humanidade vai acreditar que a era de ouro da paz ou a era da nova chegou. E quando o mundo estiver desarmado da fé em Deus, eis que o enganador desfichará a sua fúria contra as nações. Isto é a grande tribulação. Que de nada suspeitam, mergulhando assim o mundo da Terceira Guerra Mundial. E depois aqui diz, é a abertura do segundo selo, o cavalo vermelho. Podemos observar que a abertura do primeiro selo revela um preparo para a abertura dos selos subsequentes. A manifestação do Anticristo fará com que a humanidade seja iludida com a sua projeção de paz, e ele alcançará a simpatia e a credibilidade das nações. Será o genro do Trump mesmo? Ele está a cativar a simpatia das nações. Nunca se sabe. O outro disse que era o Obama, mas acho que está tudo no lado dos Estados Unidos, que por sua vez estão fartas de tantas guerras, revoluções, mortes e violências. Por isso, o anticristo será abraçado de corpo e alma e espírito, corpo, alma e espírito, como se fosse o próprio Cristo, pois a sua aparente característica é a de um homem de Deus. O autor refere a seguir o texto deve ser Deuteronômios 8:25. Tem um D grande e um N, deve ser Deuteronômios 8:25. Para os cristãos não se deixarem iludir por este homem de Deus a construir a paz. O autor só pode ter em vista o Papa João Paulo II. 10. E Biden, volume 2, páginas 43 e 48. Depois, 11. Eden, página 57. Acerca João Paulo II. Será que o João Paulo II vai ressuscitar? Pode ser. Tudo indica que o anticristo é um Papa, mas acerca da abertura do segundo selo e respectivo cavalo vermelho 3:4, 3-4, escreve: o anticristo vai conquistando a mente da humanidade com o engano religioso, além das doutrinas diabólicas que seus subordinados espalham nas igrejas evangélicas de um modo geral. Essa é a principal característica do primeiro selo: destruição branca, inquisição branca em nome da paz. As universidades católicas têm preparado jovens para servirem os propósitos de Roma. Quase todos os advogados que eu conheço são da Universidade Católica. E os rotuladores que eu conheço foram lá formados. Trabalha tudo para o mesmo, para o diabo. Está tudo dito. Mas também está dito para quem é que vai ser o lago de fogo e enxofre. E as outras até lá abaixo. Acerca... 3:3.
além das doutrinas diabólicas que seus subordinados espalham nas igrejas evangélicas de um modo geral. Essa é a principal característica do primeiro selo, destruição branca, Inquisição branca em nome da paz. As universidades católicas têm preparado jovens para servirem aos propósitos de Roma. É claro que nem todos os jovens são escolhidos, mas somente aqueles que têm manifestado uma fé maior no catolicismo do que no próprio Deus. Eles têm muitos deuses. Ai, meu Deus, que isto está a ficar tão interessante. Eles são futuros prefeitos, governadores, presidentes, ministros, juízes, desembargadores, enfim, gente que decide o futuro das pessoas, de acordo com a vontade da Igreja de Roma. Hã? Já viram quem é que manda rotular as pessoas de Deus? É Roma, é a Igreja Católica. Segundo aqueles que levam os diplomas, pega e vais trabalhar para nós. Pega e vais trabalhar para nós. Hã? É, não é? E o Espírito Santo? Não existe? Hã? É uma imaginação. Ai, 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 que isto é que está a ficar bonito. Roma, 11. E Biden, página 57. Quanto a este cavaleiro vermelho, a que lhe foi dada uma grande espada, trata-se, segundo o autor, das armas nucleares que, uma vez detonadas, farão desaparecer os vencedores e os vencidos. Toda a gente. Quão terrível será o quadro da humanidade aqui na Terra após o arrebatamento, que eu tenho mais alertado. Por amor. Quando acordarem, no dia do arrebatamento, vão todos acordar. Mães vão ficar sem os filhos, filhos vão ficar sem pais, que não sabem, não são obedientes. Está tudo escrito e de ver. Como é que não vão acordar? E depois? Como é que vai ser? Não é como é que eu digo? Então, esperem para ver. Quão terrível será o quadro da humanidade aqui na Terra após o arrebatamento. 12. E Biden, página 59, reforça. O arrebatamento consiste na salvação dos eleitos evangélicos, ao estilo do autor, vivos na terra, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Acerca da abertura do terceiro selo e respectivo cavalo preto, 656, escreve: a Organização das Nações Unidas, ONU, tem proferido conferências no sentido de estimular o planejamento familiar. ONU. Uma das filhas da grande prostituta. Tem proferido conferências no sentido de estimular o planejamento familiar, inclusive o próprio aborto. Mas a Babilónia, Igreja Católica, tem sido radicalmente contra. Como parasita. Mas a Babilónia, a Igreja Católica, tem sido radicalmente contra. Como parasita, ela vive da exploração da miséria humana, ao receber as benesses dos governos em nome da caridade aos necessitados. Que eu vos tenho falado.
dinheiro dos pobres, que dava para matar Isto é tudo um engano, mano. 13. E Biden, página 64, para confirmação. Estão a ver? Amados, Jesus, vivemos no mundo da hipocrisia, da mentira, governados por esses demónios, esses porcos gordos, esses bodes, essas víboras venenosas. O vosso tempo está a acabar, queridos, queridas, está a acabar o vosso tempo. Sobre a abertura do 6º selo e correspondente terremoto, 6 de 12 a 17, cita vários textos da Escritura onde aparecem os sinais dos terremotos. Jubileus 2, 10, 31, Isaías 13, 9, 13, Lucas 21, 25, 27, Mateus 24, 29, 30, para concluir, segundo os dados fornecidos pelo Observatório de Estrasburgo, França, que o fim do mundo está a chegar. O dia da ira do Cordeiro, a abertura dos selos, mostra a ira de Deus para com aqueles que se mantiverem rebeldes à sua palavra, rebeldes à salvação de graça oferecida pelo Senhor Jesus. Página Biden, página 86. O autor escreveu estes 2 livros sobre o Apocalipse 1:6. Seguir-se-ão outros, com certeza, e respectivas explicações até ao final do capítulo 22. O facto de nos demorarmos nestas citações não tem em vista tratar da exegese do fundador da Igreja Universal, do Reino de Deus. Como ele, há milhões de evangélicos neopentecostais, também classificados como renascidos, newborn, que falam do mesmo modo. Formam dezenas de igrejas neopentecostais espalhadas pelo mundo inteiro, cujo espírito interpretativo das Escrituras radica sobretudo em Calvino e em Melanchthon, parece melão, como só eles é que pertencem ao verdadeiro Israel, também só eles incorporam os 144.000 assinalados do Apocalipse e serão arrebatados quando da segunda vinda de Cristo. Entretanto, as suas flechas de condenação dirigem-se contra a Igreja Católica Romana e contra a Europa. Nós, à conta da Igreja Católica, Jesus. Os fundadores e pais da grande nação dos Estados Unidos foram imigrantes das guerras civis e religiosas europeias. Ao descobrirem a América, também descobriram que estavam a realizar as profecias sobre a Nova Jerusalém e o como Canaã do Apocalipse. Para trás ficara a Babilônia, o Anticristo, a besta e a prostituta, Igreja Católica, Papa, Europa e monarquias. Lê-se na obra de John C. Agee o que vemos em Apocalipse 17, 3 e 13:1. É a mesma coisa então. A besta na qual a grande meretriz se assenta é o Império Romano, nascido ou nas nações representadas pelo mercado comum europeu. 15. John C. Agee,
Bíblia de Estudos das Profecias, São Paulo, Sociedade Bíblica do Brasil, 2001, página 1491. Em Apocalipse 17:5, João identifica a grande meretriz dizendo: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. A palavra mistério no Novo Testamento não se refere a algo misterioso, refere-se a algo verdade não apresentada previamente por Deus ao ser humano. O mistério que Deus está revelando é que, nos últimos dias, haverá uma grande igreja apóstata mundial que rejeitará Cristo e causará desonra a Deus. Qual o fim da grande meretriz? Observe atentamente Apocalipse 17, 16, 17, que diz: os 10 chifres que vistes e a besta, o mercado comum europeu, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhes comerão as carnes e a consumirão no fogo. João está dizendo que na metade da tribulação o mercado comum europeu perceberá que é mero fantoche da grande meretriz e se virará contra ela e a destruirá com vingança. 16. E Biden, página, deve ser este do livro, 1492. A outra era 1491, esta 1492. As nações da Terra. Pronto. Vingança. Perceberá que é mero fantoche tudo como está na Bíblia. Quando os governos europeus que já meteram o pé na argola a atacar a Rússia foram usados pelo Vaticano através dos Estados Unidos, do louco dos Estados Unidos. E as consequências disso? Quem é que vai pagar? São os europeus? Somos nós? Por causa desses políticos que vendem a alma ao diabo e se juntam a essas seitas da maçonaria e de outras do Opus Dei e outras coisas, que andam-nos a rotular os justos, andam-nos a roubarem e depois mandam-nos rotular para os seus fulanos no queira ficha não borrarem a cara, porque eles foram formados na Católica para rotular as pessoas sérias. Está aqui tudo escrito, bandidos. Não hei de ter mais perdão. A terra agora é que nunca mais vai ver o que nunca viu. Já agora percebo porque é que está escrito daquela maneira. Há tempos para todos e para tudo. E de ver o que está escrito. Olha o que está aqui escrito ao princípio. Vi um anjo que descia do céu, trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente, agarrou o dragão e a serpente antiga, que também se chama Diabo ou Satanás, prendeu por 1000 anos e lançou no abismo, que depois fechou e selou, para que ele não mais enganasse as nações. E os hipócritas, os ladrões, vão todos para o mesmo sítio, vão ser selados lá. E depois os seus filhos e tudo vão lembrá-los porque é que lá estão com eles. Todos os dias vão-lhes lembrar porque é que lá estão com eles. Quando esses caras sem vergonha, esses ladrões não saberem ser nem estar, nem respeitam pais, não respeitam ninguém, só se respeitam o seu ego. E o ladrão, o Satanás, que é para ele que eles trabalham. Já viram? São formados pela Igreja Católica para rotular quem faz frente à Igreja Católica ou à palavra deles, à falsa fé. Mas vamos continuar. Nações da Terra. A palavra mistério no Novo Testamento não se refere a algo misterioso.
de chifres. Os 10 chifres, a qual fim foi grande martiriz. Observe atentamente Apocalipse 17, 16 a 7, que diz: os 10 chifres vistes e a besta, o mercado comum europeu, esses odiarão a meretriz e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. João está dizendo que na metade da tribulação o mercado comum europeu perceberá que é mero fantoche da grande meretriz e se virará contra ela e a destruirá com vingança. É nesta linha profética que interpretam os símbolos do Apocalipse perante a atividade ecuménica e interreligiosa mundial dos papas recentes. Depois do conflito Vaticano II, respectivas intervenções pela paz mundial, solidariedade, respeito à diferença, direitos humanos, dão a volta ao texto e refugiam-se no biblicismo mais fundamentalista, inventam critérios subjetivos para a interpretação profética, como se o texto profético e apocalíptico se aplicasse diretamente aos dias de hoje e a estes tempos dramáticos que, segundo a ótica profética, são os últimos tempos em que a dimensão cronológica misturam o milenarismo com a parousia, os sinais de guerra, sismos, políticas da nação judaica com o apocalipticismo da ira de Deus. 17. Parousias do grego parousia, do participativo de par em mim, estar presente, que significa presença, vinda. No mundo político grego e romano indicava que vinda ou aparição dos imperadores ou de pessoas importantes da vida política. Para os cristãos designa a segunda vinda, ou seja, a última de Jesus Cristo em glória. E eu depois também tenho aqui 17. Ilídio N. Carvalho, licenciado em Teologia e História da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia, e escreveu a obra A Besta do Apocalipse, a mãe de todas as seitas, editado Metafrases, em resposta ao meu livro As Novas Seitas Cristãs e a Bíblia, Verbo, Lisboa, 1998, onde defendem que a mulher prostituta do Apocalipse 17:36 indica uma igreja com características diferentes da do capítulo 12, página 198. Pela literatura integral do livro, a Igreja Católica é esta prostituta do Apocalipse. Vamos então procurar compreender o sentido deste livro, partindo do género literário, passando depois por uma análise, embora sumária, dos blocos literários mais significativos, tendo sempre presente que nenhum livro do Novo Testamento se presta a leituras tão subjetivas como este. E aí uma hora. Prontos. Vamos ficar por aqui, já está, e depois vamos começar no género literário. Vamos que eu depois continua. Oh, mas temos aqui muito para ler, muito vídeo para fazer. Mas se for assim, bem rápido.
Prontos, que o Espírito da luz do infinito e misericordioso amor de Cristo vos abençoe, ilumine, guie, proteja, cure, cele, proteja e guarde na sua graça divina para a honra, glória, louvor e poder do Pai Criador, Pai Altíssimo, Pai Nosso que está no céu. Em nome de Cristo, todo o meu ser amor eu lhe peço que dê aos meus amigos e às minhas amigas, às minhas amigas e meus amigos, a mesma coisa, que lhes dê o que eu peço para mim e para os meus. E que nos dê, que nos proteja a todos, mais que nunca hoje, dos ataques que não se vê, dos ataques satânicos. Amados, eles vão lutar até o fim, com os dentes todos, com as armas todas que têm, para destruir a verdade. Mas vai chegar a um ponto que os inocentes que andaram a rotular para eles, os inocentes, os cobardes, que até os pais roubaram, os irmãos, tudo, oh, amados, e as inocentes, oh, amados, quando todos acordarem, vocês viram o que é que vão fazer a Roma? Imaginem. Eles vão comer as carnes, sabes o que é isso? Vão-lhes roubar tudo que eles têm. Mas primeiro, mas não nos vai adiantar, sabem porquê? Quando eles fizerem isso, estão aqui todos, e desacordarem, quando isso acontecer e desacordarem, e o arrebatamento já se deu, e depois, e vos lembrarem do que eu falei e ando a falar, e depois, que grande tribulação, como a terra nunca viu, nem mais vai ver. Nem quero ver, nem quero saber, amados. Já sofri que chegue nas mãos desses psicopatas loucos, lunáticos, soberbos, gananciosos, esses caras borradas sem vergonha. E depois, agora nestes tempos, vão-se juntar todos, amado. Até o pequenino ladrão, que é da mesma terra natal, do intrujão caluniador, que vêm todos lá. Eles percam que na minha terra natal há um padre que está no Vaticano. E essa família está ligada à minha e ao rotulador. Fazem todos parte da mesma seita, amados. O povo anda tão cego e nu que quando acordar, eles até a carne lhes ides comer, mas não vos vai valer, já ides ficar com eles aqui. Ou acordais agora e correis, até os que se rir com eles. Ou acordais e correis já, e vergai-vos a vosso Deus, e arrependei-vos e desfazeis as vossas merdas, ou senão, quando vos acordares, ninguém mais vos vai valer. Podeis-vos comer uns aos outros, comer a carne dos despojos lá. Depois alguém vai carregar no botão. Todo. Beijos e abraços, que já está muito longo este vídeo. 1h18 e 14 e 15. Tchau, amadas, amados. Tenham fé e peçam que sejam selados pelo Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, teu muito amado Filho, nosso muito amado Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nosso tão amado e esperado Senhor, Maranata. Vem, Maranata, Senhor Jesus, vem-nos buscar e a escumalha que fica aqui, os ladrões que fiquem com tudo e que vão se destruir com tudo. Como? É melhor construir lá em cima do que em baixo, amados. Oh, os anos que eu construo. Eu é que sou louco, mas eu prefiro ser louco do que trabalhar para o diabo. Amém. Beijo e abraços.
Fiquem bem na paz e na graça de Jesus Cristo e com a proteção divina do Santo Espírito. Amadas amigas e amigos de todas as nações da terra. Tchau.